Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, eu sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. Você que já me conhece desse canal sabe que eu falo muito. Então, hoje eu decidi que eu vou dar uma pequena aulinha pra vocês diretamente. Como vocês já viram pela thumb e pelo título, eu vou falar sobre Zingzalabim do Red Velvet. Por que eu vou usar isso? Porque isso vem diretamente do meu trabalho de TCC, a minha monografia da faculdade, onde eu fiz uma breve análise dessa música, do porquê eu achei ela interessante. Ok, que na minha monografia eu não tive tempo pra realmente discorrer sobre tudo, porque não era o assunto, foco da minha tese. Porém, isso me abriu uma brecha gigantesca para falar sobre outras coisas. E se você já está aqui há tempo suficiente, já deve ter visto pelo menos uma vez esse livro. Mas o mais importante é que o que eu aprendi nesse livro, eu também aprendi com o professor que escreveu ele me deu aulas e é basicamente toda essa estrutura de análise que ele ensinou pra gente que eu uso aqui no canal. Então, você que caiu aqui de paraquedas e você que já é meu inscrito, meu fantasminha perdido, eu te convido a vir nessa pequena grande jornada, pelo menos no início, do porquê eu acredito que Zingzalabim teve tanto hate, como pelo menos metade do que as coisas que a SM entrega pra gente. Então já pega uma água, sente-se confortável, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Primeira coisa, vou começar de uma coisa bem simples que eu acredito que todo mundo precisa entender sobre o que é uma música. Uma música tem 4 propriedades principais: altura, volume, duração e timbres. Segunda coisa, dizem os teóricos que a gente tem os sons musicais e sons não musicais. Sons musicais seriam as notas, as harmonias, aquelas coisas claras de se entenderem dentro da teoria. E os sons não musicais seriam os ruídos, seriam os barulhos. Insira aqui pelo menos metade do NCT e talvez 80% do Stray Kids. E agora a gente também consegue colocar o NMIX e o aespa. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Dá pra fazer música com sons não musicais e é muito mais divertido. Pelo menos na minha opinião, de compositora que faz música desse tipo. Terceira coisa é que eu trabalho com estruturas de gêneros e estrutura de estilos musicais. Quando a gente fala de gêneros musicais, a gente tá falando sobre a estrutura de cada uma dessas músicas. Quando a gente fala de uma sinfonia, é uma estrutura. Quando a gente fala de uma melodia acompanhada, é uma outra estrutura. Quando a gente fala de uma ópera, é uma terceira estrutura. Quando a gente fala de pop, de rock, de K-pop, de rap, músicas tradicionais, a gente tá falando sobre características e clichês sonoros e encaixam cada um desses estilos separadamente. Então, quando a gente tem uma guitarra distorcida, a gente se remete muito ao rock. Quando a gente tem uma certa escala sendo tocada, a gente pode pensar na música tradicional espanhola, chinesa. E vai. Eu posso pegar esses 3 pontos e ficar horas falando sobre ele. Horas falando sobre cada um deles. Então, se vocês quiserem, já comenta aqui embaixo que eu posso falar tudo bonitinho sobre cada um deles. Mas se você realmente quer saber sobre eles, me chama lá no Instagram, que eu tenho horários abertos para te dar aula de música. Então você vai poder aprender tudo direitinho, conversando comigo, 1 a 1. Online. Tendo tudo isso em vista, tendo tudo isso em mente, ou pelo menos o conceito por cima da coisa, temos propriedades que caracterizam as músicas, ou seja, toda música tem isso e não tem como você fugir. E são coisas que você tem que perceber e olhar a fundo na hora que você está analisando. Você tem os sons musicais e não musicais, e você tem gêneros e estilos. Tendo tudo isso em mente, vamos falar de Zingzalabim. Lembrando que isso aqui não é um react de Zingzalabim, porque eu sou apaixonada nessa música, eu escuto ela pelo menos 3 vezes na semana.
A gente já começa aqui, por incrível que pareça, percussão é considerado um som não musical. Então todo tipo de percussão que você escuta, qualquer conjunto de percussão que você escuta, você não está escutando notas. A menos que seja uma percussão de alturas. O que seria isso, Tora? Eu te conto, meu fantasminha. Um instrumento de notas percussivas, que é o nome correto, seriam pianos, xilofones e essa família de instrumentos. Isso são notas percussivas. Então são instrumentos que têm notas definidas, mas um tambor não tem. Aqui a gente também tem um som não musical, que é esse baixo. Apesar de ser uma nota definida, ela está extremamente distorcida. Então ela se torna um ruído. Ela beira um ruído. Quando a gente vai analisar uma música, que como eu disse, eu vou ensinar vocês a analisar um pouquinho de música fazendo isso ao vivo contigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer lives analisando músicas. E aí a gente combina um dia, mas comenta aqui embaixo. Essa análise que a gente faz é literalmente percebendo cada um dos instrumentos. Então eu presto atenção em um instrumento e eu sigo com ele, até ele sumir ou não. Aqui a gente tem um outro baixo. A gente tem um outro baixo nesse pedaço, por exemplo. Aqui tá bem de fundo. E ele é o quê? Ele não é uma nota única. Então ele vai fazendo um slide, ele vai escorrendo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, nas notas. Então ele chega nas notas que ele tem que chegar, mas ele fica constantemente mexendo. Então isso dá uma sensação de que não é uma nota, porque ela não tá estável. Então isso causa um tipo de ruído. Uma das minhas teorias do porquê essa música, muita gente ficou, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui, é porque tem muito uso de sons não musicais, sons que beiram o ruído e a utilização de timbres. Lembra que eu falei lá das 4 coisas? Quando a gente fala de altura, a gente fala de nota. Quando eu falo de duração, eu falo de ritmo. Quando eu falo de volume, eu quero literalmente dizer volume mesmo. Se a coisa é mais baixa, se a coisa é mais alta. Por exemplo, um baixo, ele tem uma tendência a ser um pouquinho mais baixo no som. É mais difícil de se ouvir um baixo numa música, a menos que você treine o seu ouvido pra isso. Da mesma forma que ouvir um jazz e ouvir um heavy metal é diferente por causa do som, por causa do volume do som da música propriamente sendo feita. Mas isso também é da outra coisa. E aí a gente cai no timbre, que é o quê? É a característica única de cada instrumento. Quando a gente fala de timbre vocal, a gente fala literalmente do seu único timbre vocal. Cada um tem a sua própria voz e a sua forma de moldar toda ela. Isso é muito explorado no K-pop, com essa coisa de tem um monte de gente cantando na mesma música. Outra coisa que eu acho que trouxe um pouco de estranhamento nessa música é que esse refrão, ele é constantemente circular. E ele não é cantado. Ele é literalmente falado. Ele não é tipo, ele é uma voz cantada que se aproxima da fala. Não, ele é falado. Pode ser que esteja dobrado? Provavelmente está dobrado. Então a gente tem alguém falando zinzalabim um pouquinho mais agudo, alguém falando um pouquinho mais grave, mas ele pode até ser uma nota definida, mas ele é um cluster, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é a mesma palavra, é a mesma frase. E toda essa construção de instrumentos que eles estão fazendo aqui, de baixo, desse tan tararan, tan tan tararan, tan tan tararan, tan tan, ele fica nessa quase que é uma sensação de música modal. O que é música modal? Eu vou botar aqui na tela o que é música modal, porque eu juro que eu ainda tô tentando colocar em palavras minhas o que isso significa pra poder explicar para as outras pessoas. Então a edição vai colocar exatamente o que é música modal aqui na tela pra vocês entenderem. Mas ela vem muito da música de religião, meditativas, contemplativas. É aquela coisa de que você vai sentar e você vai entrar em espiral e você vai ficar ali. Então é estranho você ouvir um refrão que ele tá ali.
Ele parece ligeiramente descolado do resto da música, porque ele tá girando em si mesmo. Eu acho que era isso, música modal, né? Essa é uma das características da música modal. Ela costuma girar em torno de si mesma. Eu preciso dizer o fato de que tem uma risada cheia de efeito de fundo. É considerado um som não musical? É considerado um som não musical! Agora, o segundo ponto do porquê eu acredito que essa música todo mundo ficou com um grande ponto de interrogação na cabeça. Lembra do que eu falei sobre estrutura? Sobre gênero? Aqui, o gênero da música é música-canção. Música-canção é um tipo de melodia acompanhada. A melodia acompanhada, ela é exatamente... Assim, a resposta tá no enunciado. Mas a gente tem uma melodia em cima, ou seja, a gente tem os cantores... E a gente tem toda uma estrutura harmônica, melódica, de fundo, rítmica também, que sustenta. Ou seja, se eu cantar e tocar meia dúzia de acordes num piano, é uma melodia acompanhada. Se eu fizer um beat mirabolante, com baixo, com barulhos e ruídos e um monte de coisa, e cantar em cima, é uma melodia acompanhada. Aqui temos uma melodia acompanhada. A música-canção, ela tem a estrutura de estrofe, refrão, ponte, estrofe. Podendo ou não ter uma intro e outro. Que aí é outra... Não é necessário. Mas a estrutura básica é que você tem uma estrofe e você tem um refrão. E aí a gente começa a entrar em coisas que é a composição da música nos últimos anos. Com o advento da tecnologia, olha só que frase bonita, a gente consegue trabalhar muitas coisas a mais. Porque eu gosto de K-pop. Eu sinto que os compositores, eles têm um pouquinho mais de liberdade pra distorcer a estrutura básica da coisa, que é uma das coisas que eu sinto que o K-pop se diferencia do pop norte-americano, principalmente, porque foi aonde nasceu e teve seu grande boom, então a gente tem que levar em consideração isso. Assim como na Inglaterra também, então esse eixo Europa e Estados Unidos, vamos colocar assim. O K-pop, ele pega isso e ele falou, e se a gente puxar um pouquinho as arestas e levar para outro lugar? Isso faz parte da minha tese do TCC. E eu tive uma discussão incrível com o meu professor Leonardo Martinelli sobre o quanto que o K-pop é uma resposta à cultura mainstream do Oeste. Mas isso também dá uma outra discussão. Então aqui a gente entra na parte divertida, que é, como eu sinto que eles têm mais liberdade pra puxar os limites, porque isso faz parte da estrutura do K-pop que a gente vê hoje. Tanto que isso me dá adendo pra outra história do porquê eu sinto que algumas coisas estão meio que perdendo. Eu sinto que a partir do momento que algumas coisas começaram a ficar muito estruturadinha, muito fechada, muitos conceitos sendo repetidos 300 mil vezes, começou a ficar um pouco... boy grupos de quarta geração, mas a gente pode falar disso depois. Falei pra dizer que a estrutura formal dessa música é outra. Eu vou colocar até a imagem que eu usei na minha monografia, no meu TCC, da estrutura. Essa estrutura que está na tela para vocês, ela veio da ideia de que analisar uma música que não tem partitura, porque quando a gente tem a partitura da música, a gente tem uma série de protocolos que a gente tem que passar para analisar e entender o que está acontecendo. Então você vai olhar a harmonia, você vai ver a melodia, você vai ver o ritmo, tem toda uma estrutura. Quando a gente não tem isso, a gente não tem a linguagem escrita da música, a gente só tem o som, a gente tem que aprender a analisar com o que a gente tem. Se o que a gente tem é o fonograma, também conhecido como o áudio da música, então a gente vai analisar ele. Quais são as partes que se diferenciam? A estrofe e o refrão. Mas na estrofe tem coisas diferentes acontecendo. Eu consigo claramente ouvir que a primeira parte da estrofe,
ela é diferente da segunda parte. E na segunda estrofe, que deveria ser a segunda estrofe, ela não segue a mesma estrutura da primeira. Ela se altera. Por quê? Por causa daquelas 4 propriedades que eu falei lá no começo. Se os timbres usados em cada uma dessas partes são facilmente reconhecidos do que acontece num pedaço e do que não acontece no outro pedaço, então isso me chama um acontecimento musical diferente. Se a harmonia que tá acontecendo na estrofe é diferente da que acontece no refrão, então isso me mostra que alguma coisa tá acontecendo, assim como na ponte, que costuma ser a parte mais diferente da música inteira. Por um exemplo, vai escutar I Got a Boy do Girl Generation e Dice do N-Mix. Pra falar de alteração rítmica de duração, a gente pode falar dessas duas músicas, aonde cada pedaço diferente que você claramente consegue ouvir, que eles são muito diferentes um do outro, eles têm um BPM, né, a batida por minuto, que é o compasso que vai te ajudar a seguir. Eu digo que é a estrutura básica da básica da básica, que é o pilar da casa. Mas isso talvez seja pelo simples fato de que eu sou baterista, mas aí... Então isso é o ponto que segura toda a música. Se ele for mais lento ou se ele for mais rápido, a música ela vai soar diferente. Porque eu costumo dizer que o ritmo ele é uma caixinha. Um compasso ele é uma caixinha e eu tenho X compartimentos dentro desse compasso. E eu posso encher esses compartimentos com qualquer que seja coisa. Qualquer que seja nota, qualquer que seja altura, qualquer que seja o ritmo. E o que diferencia a distância entre uma caixinha e a outra caixinha é esse BPM, que são as batidas por minuto. Dito tudo isso, eu literalmente ensino nas minhas aulas como fazer esse tipo de coisa. Aqui eu tô fazendo com o meu cérebro, com o meu ouvido, de que faz isso há bastante tempo. Tanto que se vocês quiserem que eu analise uma música inteira, mesmo já tendo ouvido ou não, me avisa. Eu faço isso lá no TikTok, eu faço isso aqui no YouTube. Sem contar, claro, que falando de Zimzalabim, a gente tem toda essa estética bizarra do clipe. Todos os efeitos, então, tudo meio que entra na minha segunda ideia, que aí a gente pode pegar um outro dia e falar sobre isso, sobre a produção audiovisual como o produto audiovisual como uma experiência, onde uma coisa ajuda a outra e o seu cérebro, através de todos os símbolos, simbologias, ícones e informações, eles catam coisas que estão até no nosso subconsciente para trazer essa ideia do isso é estranho, isso é esquisito. Lembrando que algo só é estranho e esquisito a partir do momento que você seta uma normalidade da coisa. A partir do momento que algo está fora dos padrões do que é costume, ele se torna esquisito. Porque isso aqui é uma grande experiência de... Parece que eu tô no meio do país das maravilhas e eu acabei de tomar, sabe, o cachimbo da lagarta. Então... O que eu gosto do fim desse último refrão é que deixa de ser zindalabim, zin, zindalabim, zin, zindalabim, zin, zin, aqui embaixo mais grave, e aí ele realmente toma notas e vai aqui em cima. Então isso é uma outra coisa que eu sou super apaixonada. Por que que o último refrão, ele é diferente dos outros refrões? Por que que ele... Você fica, meu Deus... Então, porque tem coisas, pequenas coisinhas que mudam. O que é esse negocinho que mudou? É o acontecimento musical. Então, sempre que alguma coisa se altera, que aparece algo novo, que sai alguma coisa, então o fato de um instrumento deixar de aparecer na música é um acontecimento. Esses acontecimentos agrupados se tornam essas estruturas. Tendo essas estruturas, a gente tem a música. Então, quando a gente tem a ideia do eu sei o que é um som musical, eu sei o que é um som não musical, eu sei que o meu gênero e o meu estilo são baseados em a sequência da minha estrutura e as características sonoras
dos clichês do que exatamente eu tô trabalhando, a gente pega tudo isso e resume nas 4 propriedades da música e monta uma música. Então, assim, a ideia é que toda música tem a mesma estrutura básica. Tudo literalmente vem do mesmo lugar. A diferença que é o que torna o treco, e eu vou chamar de treco, arte é literalmente o que você faz com o material dado. A escala e as notas estão todas aí. Todo mundo usa. As sequências de acordes estão aí. Todo mundo usa. Os ritmos estão aí. Instrumentos estão aí. Beleza. Hoje a gente tem a capacidade de processar informação em programas de áudio e criar novos sons. Mas todos esses novos sons, eles são criados na base de presets e processos que já são conhecidos de muito tempo, então, e que literalmente se iniciaram com os primeiros, sei lá, 4, 5 processos básicos. E aí eu posso estar falando um pouquinho de merda, porque essa parte faz muito tempo que eu não estudo, mas a gente tem um mínimo que foram os primeiros processos a serem feitos. Desses, a gente começou a fazer outras coisas. Então a gente começa a refazer coisas que na estrutura básica é a mesma coisa. No fim, tudo é um grande mesma coisa. Só que o que torna uma música diferente da outra? A sequência que eu uso esses aparatos. Como eu uso esses aparatos? E o mais importante, qual é o meu propósito de usar cada um deles? Quando você tem uma música que eu quero ser emotivo, eu quero chegar no coração da pessoa, você vai escrever uma letra, você vai escolher instrumentos específicos para isso, você vai escolher um ritmo específico que não seja muito rápido, porque coisas muito rápidas trazem a ideia pra gente de animação, de euforia, até mesmo de ansiedade. Então, se você quer falar sobre sofrência, você não vai fazer um negócio super rápido. Mas se você tá com raiva, você vai fazer um negócio super rápido? Ou você vai fazer um negócio um pouco mais lento, mas extremamente marcado? Porque você tem uma ideia e essa ideia pode ser feita de diversas formas possíveis. E isso é o que eu ensino nas minhas aulas. E é exatamente isso que eu falei no meu TCC. O quanto que o K-pop e aprender com ele, a gente pode fazer a nossa música aqui do outro lado do mundo ser diferente. O quanto que altera esse processo. E altera e muito. Então assim, esse vídeo não era um react, esse vídeo era literalmente uma pequena aula do por cima todo o conteúdo que eu entrego nas minhas aulas para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho e para vocês entenderem e já começarem a fazer vocês mesmos essas análises. E para vocês mesmos fazerem essa análise, começarem a prestar atenção nesse tipo de coisa. E por mais perturbador que seja a ideia que eu apresentei aqui de tudo é um grande mesmo, é um grande relativo, porque eu digo que música é um grande relativo. Escrever e estruturar uma música é um grande relativo. Existem regras, existem passos, não é uma grande inspiração que chega de um anjo que veio do nada às 3:30 da manhã. Se bem que 3:30 tem aquela parada, né? Não vamos falar sobre isso. Mas, voltando ao assunto, eu realmente queria trazer um pouco sobre o que é esse trabalho que eu faço e por que isso daqui, ele literalmente mudou a minha vida na hora de escutar música, porque eu sou a pessoa que tomou DP nas aulas porque não conseguia ouvir música do jeito que músico escuta. Eu ainda tenho grandes problemas em relação a isso, mas por isso mesmo eu quero que você, pessoa que não teve a oportunidade de estudar teoria, possa entender música numa esfera mais a fundo. Porque de verdade, entender e ter o deleite de escutar uma música e falar, meu Deus, eu sei o que tá acontecendo aqui,
Mesmo que eu não saiba a teoria, mesmo que eu não consiga dizer, a harmonia da música, ou a sequência de acordes que está colocados aqui, eles têm sétimas e nonas, e ele está num tom... É grego pra quem não entende. Eu tô aqui pra você poder ouvir música com o que você tem. Porque pra apreciar a música como ouvinte, você não precisa saber todos os nomes. Você não precisa saber todos os nomes que estão nos cadernos. Você só precisa saber ouvir. Então, muito obrigada por ficar nesses minutos aqui comigo, nessa pequena aula, leve masterclass. Então, muito obrigada por ficar aqui comigo nesses minutos. Eu espero de verdade que você tenha entendido alguma coisa. Se não, eu vou amar te responder aqui nos comentários. Se quiser saber mais, é só me seguir aqui e nas outras redes sociais, porque eu tô sempre falando de música, tô sempre falando de K-pop, e eu tô literalmente aqui pra te ensinar a ouvir música. Então, muito obrigada por me ouvir falar esse monte de coisa até aqui, e a gente se vê em uma próxima. Tchau!